E olha, sem perder tempo, direto à notícia, e o nosso querido Tiago Elcias, nosso querido Papito, vai trazer agora as atualizações dos casos da Covid-19 no Brasil, tá? E é com ele que nós vamos falar agora há pouco, né? Aqui da live, direto do home office. Tiago Elcias, companheiro, saudade de você, amigão. Eita, a gente fica com a saudade grande quando a gente vê pertinho assim, mas enfim, mas nós estamos nos protegendo, que é muito importante. Tiago, então você vai passar para a gente agora, então, os números do Brasil, que, pelo que você vai me dizer aí, são galopantes, é isso mesmo? Boa noite, amigão. Boa noite, meu querido Wilson Júnior. É a quarentena. É a quarentena. Tá. Boa noite, meu querido Wilson Júnior. Boa noite a todo mundo que está acompanhando o Cidade Alerta Alagoas. Olha, é uma satisfação enorme. Olha, estamos em casa, mas 100% conectados a todos vocês, tá? Wilson, antes de falar sobre os números galopantes, né, lamentavelmente, do Covid-19 aqui no Brasil, eu quero começar a minha participação de hoje no Cidade, aqui nessa live, falando sobre aquilo que estava se discutindo já há alguns dias, algumas semanas, e que foi concretizado hoje. Finalmente hoje, agora no finalzinho da tarde, o presidente Jair Bolsonaro confirmou de fato a substituição, a saída do Mandetta do Ministério da Saúde. Em seu lugar entra um médico oncologista, o Nelson Teich, ele que, segundo fontes de Brasília, é um médico que está 100% alinhado com o que pensa o presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, tanto a exoneração como a nomeação de ambos já foram publicados aí no Diário Oficial da União, e a gente tem essa substituição exatamente no meio desta pandemia, no olho do furacão. A gente não sabe especificamente os motivos, né, concretos dessa mudança, mas, como diz aquele ditado, há mais mistérios entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia possa prever. Na verdade, é uma questão política, e sem dúvida alguma. Até porque esse novo ministro que acaba de assumir, o Nelson, oncologista, alguns dias atrás ele acabou fazendo um artigo exatamente confirmando e incentivando cada vez mais o isolamento social, tá? Então a gente fica pensando, como assim, tá? Então está mais do que provado de que, lamentavelmente, a política tem aí uma certa ingerência dentro de tudo isso. Só nos resta desejar boa sorte ao novo ministro, porque vai ter trabalho daqui para frente, tá? Bom, vamos, portanto, atualizar os dados da Covid-19 nesta quinta-feira, dia 16 de abril de 2020. Exatamente hoje, meu querido Wilson Júnior, e você que está nos acompanhando, completa-se 50 dias do primeiro caso registrado aqui no país, que foi em São Paulo, no dia 17 de março, tá? E desde então, desde esse registro inicial, o país chegou a mais de 30 mil infectados e chegou a quase 2 mil mortes, de acordo com o próprio Ministério da Saúde. Deixa eu trazer os dados específicos, né, detalhados sobre hoje no Brasil de uma forma geral. Então, os principais dados são 1.924 mortes, lembrando que eram 1.736 ontem, na quarta-feira, um aumento aí significativo em torno de 10,8%. 30.425 casos confirmados no Brasil de uma forma geral. Ontem eram 28.320, um aumento de 7,4% nos dados estatísticos. Evidentemente que São Paulo tem 853 mortes e 11.568 casos confirmados. Em 7 dias, só para que todo mundo possa ter uma ideia, o número total de mortes subiu em torno de 82,4%. E, mais uma vez, a gente chama a atenção da sociedade para que a gente possa fazer a manutenção, tá, do isolamento social. Lembrando que os especialistas, de uma forma geral, dizem que, fazendo um comparativo com outros países, meu querido Wilson, o Brasil ainda está realizando muito pouco a quantidade de testes. Ou seja, se o Brasil estivesse fazendo, por exemplo, a mesma quantidade de testes hoje que os Estados Unidos está fazendo, nós poderíamos ter casos notificados, confirmados já, muitas vezes até 3 vezes mais, tá, do que esse dado que a gente traz hoje aqui no Cidade Alerta Alagoas. É de se lamentar, principalmente porque os especialistas falam em projeção que o problema possa perdurar um pouco mais até o mês de julho e até agosto. Lamentavelmente, Wilson Júnior.